Imagine que você está vivendo há milhares de anos, quando um som estranho na floresta podia significar morte súbita. Agora, esse mesmo alarme ancestral ainda dispara no seu corpo toda vez que um refrão finalmente explode. É isso que um arrepio realmente é. E a sua pele, de algum modo, sabe antes mesmo da sua mente consciente perceber. Uma única nota soa, uma onda percorre seus braços, os pelos se arrepiam e algo ancestral desperta. Durante muito tempo, a ciência não teve uma resposta clara para o porquê, mas esse reflexo nunca foi feito para a música. Acontece que cerca de 2/3 dos ouvintes sentem isso. Nos laboratórios, chamam de frisson ou arrepios estéticos. Parece algo clínico, mas o momento em si é tudo menos clínico. Suas pupilas se dilatam, seu coração dispara. Uma leve sensação de arrepio desce pelo seu pescoço e, às vezes, lágrimas silenciosas surgem sem qualquer aviso. Às vezes você ri de si mesmo por reagir a uma música favorita que já ouviu 100 vezes. Aqui está a parte estranha. Não há uma razão evolutiva óbvia para arrepiar-se com simples ondas sonoras. Os predadores não cantam, as tempestades não se resolvem numa cadência perfeita, e ainda assim, Bach é capaz de te desfazer. Uma nota sustentada da Adele pode partir você ao meio. Um sintetizador pode arrepiar cada pelo do seu braço. Algo no seu corpo trata o ruído organizado da mesma forma como antes tratavam farfalhar repentino na escuridão. Então, por que raio seu corpo ancestral ainda trata uma música bonita como se fosse um perigo real? Para responder a isso, precisamos voltar no tempo com cuidado. Os arrepios são antigos, mais antigos que a linguagem, mais antigos que o próprio fogo. Mais antiga até que a própria ideia de música. Os cientistas acreditam que esse reflexo, a piloereção, evoluiu para 2 funções simples. O primeiro foi o calor. Quando os mamíferos sentem frio, pequenos músculos na base de cada pelo se contraem. O pelo se arrepia, o ar quente fica retido junto à pele e forma um cobertor vivo, que respira. O segundo trabalho era a ameaça. Um gato assustado se arrepia, o pelo do lobo se eriça, os ombros do gorila incham, o animal parece maior, mais afiado, mais difícil de matar. É um blefe ancestral escrito na pele. Os humanos perderam a maior parte do pelo, mas mantivemos a fiação. Os músculos ainda estão lá, os nervos também. Aquele circuito cerebral que aperta o gatilho ainda está lá. Ele quase não tem mais nada para fazer, então ele espera e dispara com qualquer coisa que pareça grande o suficiente. Água fria dispara, um susto repentino também dispara. Uma memória de alguém que morreu a dispara. E de alguma forma, uma mudança de acorde numa canção pop também. Mas eis o ponto: o reflexo foi sequestrado. A emoção aprendeu a apertar o botão que o pelo costumava apertar. E aqui está a primeira anomalia estranha. A música é abstrata, sem calorias, sem predador, sem parceiro a temer. É apenas ar com um padrão. Ainda assim, seu corpo reage como se algo real tivesse acabado de entrar na sala. Então, em 2011, uma tomografia cerebral revelou algo mais estranho. Algo que ninguém esperava encontrar. Na Universidade McGill, a pesquisadora Valerie Salimpur colocou pessoas dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional e pediu que trouxessem uma música. Nenhuma música. A música. Aquela que sempre lhes arrepiava. Ela queria ver o que aconteceria. O que ela descobriu reescreveu o campo. Quando os arrepios chegavam, uma região chamada núcleo accumbens era inundada de dopamina. Essa é a substância química da recompensa. A mesma molécula que seu cérebro libera pela comida, pelo sexo, pelas vitórias no jogo. A música acendia exatamente o circuito criado para recompensas de sobrevivência. Um violoncelo acionava o mesmo interruptor que uma refeição quente. Mas essa não era a reviravolta. A reviravolta era o próprio timing. A dopamina não atingia o pico na nota. Ela atingiu o auge antes dele.
naqueles segundos tensos que antecedem o clímax musical que você esperava. Seu cérebro estava liberando prazer puro em antecipação a um som que ainda nem havia acontecido. A recompensa era quase secundária. A verdadeira emoção, no fim das contas, era simplesmente a expectativa e a espera. O que significa que o seu cérebro está essencialmente apostando em qualquer nota que virá a seguir na música. A neurociência moderna trata o seu cérebro menos como uma câmera passiva e mais como um motor de previsão que nunca para. A cada segundo, ela está adivinhando o que vem a seguir. Que forma é essa? Qual será a próxima palavra? Quando o palpite está certo, você sente calma. Quando está errado, você sente um choque de surpresa. E quando ele erra do jeito certo, você sente algo próximo da verdadeira magia. Um musicólogo chamado David Huron passou anos mapeando exatamente como esse drama silencioso se desenrola na música. Enquanto você escuta, seu cérebro encena um pequeno drama a cada poucos segundos. Ele espera, ele se prepara, ele reage. Compositores, quer percebam isso ou não, estão tocando essa engrenagem mental como um instrumento finamente afinado. Eles estabelecem um padrão claro. Seu cérebro se fixa nele. Então, de repente, torcem o padrão para o lado. Uma mudança de tom. Um acorde suspenso que se recusa a resolver. Um silêncio prolongado por um tempo inteiro além do necessário. Uma voz que se eleva onde você esperava que caísse. Nessa fresta, algo dentro de você se abre. Se a surpresa for aleatória demais, você se sente confuso. Se for óbvia demais, você se sente completamente entediado. Mas quando a violação é seguida por uma resolução que, de alguma forma, faz sentido, seu sistema de recompensa detona. Surpresa mais resolução é igual a arrepios. Essa é a receita. É por isso que a queda gigante atinge com tanta força. É por isso que o último refrão, elevado um tom inteiro acima, te desfaz por completo todas as vezes. Mas nem todo o cérebro sente isso, e isso é importante. Cerca de 1 em cada 3 pessoas raramente tem arrepios musicais. Alguns nunca sentem. Durante anos, isso foi um mistério. Então, o pesquisador de Harvard, Matthew Sachs, escaneou cérebros propensos a arrepios. Ele analisou a substância branca, os cabos, as conexões físicas entre as regiões. O resultado foi surpreendentemente claro. As pessoas que sentem arrepios de forma consistente têm fibras mais densas ligando o córtex auditivo às regiões que processam a emoção. A estrada entre ouvir e sentir é simplesmente mais larga neles. O tráfego flui mais rápido, menos atrito, mais sentimento. A personalidade também tem um papel. Um traço chamado abertura à experiência prevê o frisson com mais força do que qualquer outra coisa. Pessoas que amam novas ideias se perdem em livros, choram em filmes, buscam arte estranha. Sistemas de recompensa famintos. Os músicos relatam arrepios com mais frequência porque ouvidos treinados percebem mais do que realmente está acontecendo. Eles notam a mudança. Então, os arrepios não são só sobre a música, são sobre o ouvinte ali sentado, no escuro. 2 pessoas ouvem o mesmo crescendo, e apenas uma sentirá o arrepio subir pela espinha. O outro não está quebrado. O cérebro dele é simplesmente moldado para outras coisas. Mas aqui está a reviravolta. O gatilho mais profundo não tem nada a ver com a melodia. Estudos apontam para um som específico acima de todos os outros: a voz humana. Especialmente uma voz que falha, uma voz que se esforça, um cantor tentando alcançar, quase perdendo a nota, um lamento gospel, um grito de rock que se transforma em sussurro, uma criança atingindo uma nota aguda no coral, um homem adulto se desfazendo numa letra que escreveu sobre a própria mãe. É nessa rachadura que mora o arrepio. Por quê? Porque esse som é antigo, mais antigo que a canção. Há milhares de anos, um grito quebrado significava algo muito específico. Um grito de separação,
um chamado de socorro, um recém-nascido longe da segurança, um membro da tribo ferido na escuridão. A sua amígdala, a pequena amêndoa no seu cérebro que procura por ameaças, ainda está atenta a essa forma exata. Uma voz repentina, alta e embargada é exatamente o que seu cérebro ancestral foi feito para captar e sinalizar no instante. Por uma fração de segundo, seu cérebro ancestral acha que algo está errado. A adrenalina se agita, os músculos dos pelos se contraem. Então, quase instantaneamente, o resto do seu cérebro anula o alarme. Você está seguro, é apenas uma música, é apenas a Whitney, apenas uma estranha pelos alto-falantes. A ameaça se desfaz em segurança num único suspiro. Aquele colapso do perigo para a segurança parece incrível. É puro alívio comprimido em um único e pequeno segundo. É por isso que os arrepios vêm como uma onda, não como uma pontada. São o rastro de um alarme que não foi disparado. É por isso que multidões choram no mesmo acorde. 10.000 pessoas no estádio, respirando juntas, arrepiando-se juntas. O mesmo circuito ancestral está sendo ativado em cada um deles. Não é cultura, não é modismo, é um resquício do sistema nervoso que todos compartilham. A música transforma estranhos em uma tribo temporária. Isso é biologia. E há uma descoberta mais silenciosa escondida em tudo isso. O frisson tem correlação direta com os índices de empatia humana. Pessoas que sentem arrepios com a música costumam ter pontuações mais altas em testes de empatia emocional. Elas sentem intensamente as emoções dos outros. Elas espelham rostos automaticamente, choram com mais facilidade ao ver as notícias, percebem quando uma amiga fica calada. Pesquisadores afirmam, não é acaso. Fibras largas que levam um violino ao seu âmago também conduzem, direto para dentro, a dor de outra pessoa. Música, de certa forma, é um exercício de empatia. Um ensaio seguro para sentimentos que talvez você não se permitisse ter de outra maneira. Você pode chorar ouvindo uma canção sobre um estranho e sair de lá mais leve. A vida real nem sempre permite isso. Então, seus arrepios são empatia comprimida. Seu corpo dizendo que ainda pode ser tocado por algo além de si mesmo. Um alarme ancestral criado para te manter vivo, redirecionado ao longo de milênios até virar arte. A engrenagem não mudou, apenas o gatilho. O reflexo que eriçava as costas do seu ancestral diante de uma sombra, agora arrepia os pelos do braço quando um coro atinge um dó agudo. E há uma maneira prática de sentir esses arrepios com mais frequência. Se é o frisson que você quer, escute ativamente. Feche os olhos. Deixe o telefone virado para baixo. Que a música seja o único acontecimento na sala inteira. A distração é a inimiga do frisson, porque a previsão exige atenção. Ouvir pela metade significa que o seu cérebro não pode ser surpreendido. Experimente gêneros desconhecidos. Músicas em repetição perdem seu poder porque seu cérebro já memorizou o padrão por completo, nada mais a violar. Músicas novas, especialmente de uma tradição que você não conhece, mantêm o motor de previsão desequilibrado. É aí que mora o arrepio. Um ambiente fresco também ajuda. A piloereção acontece com mais facilidade quando a pele já está preparada pelo frio. Efeito pequeno, mas real. O volume também importa. Alto o suficiente para sentir no peito, mas não a ponto de doer. Acima de tudo, importe-se com a música. O significado amplifica. Uma faixa ligada a um momento supera qualquer refrão perfeito. Uma música ligada a uma pessoa ou a uma versão de você que já se foi há muito tempo sobrevive a qualquer refrão pop perfeitamente escrito. Seu sistema nervoso é treinável. A atenção é um músculo. Escute com todo o seu ser e os arrepios virão com mais frequência. Mas resta uma última pergunta sobre o que realmente são os arrepios. Serão vestígios de um software de sobrevivência falhando ao ouvir um som? Serão elas a prova de que o cérebro nunca deixou de caçar significado em padrões, sempre vasculhando o ruído em busca de um sinal oculto?
Ou algo mais silencioso? Seu corpo aplaudindo, na única língua que possui, quando o mundo, por um instante, faz sentido? Talvez todos os três. Cada arrepio é uma pequena discussão entre o animal que você era e a pessoa em que você se tornou. O animal ouve um grito, a pessoa ouve uma canção. Na pequena fresta entre os dois, você se sente vivo. Quer saber por que músicas tristes trazem uma sensação tão estranhamente boa? Porque a dor de amor num tom menor acalma você? Assista ao próximo vídeo sobre isso. Ele continua exatamente onde este termina, com o mesmo olhar tranquilo aplicado. E me conta nos comentários, qual é a música que sempre te arrepia? Eu leio todos, estou montando uma lista. Se você quer mais análises tranquilas sobre o que seu cérebro está fazendo, inscreva-se em silêncio, sem pressão. Continue ouvindo. Seu cérebro ainda está decidindo o que tudo